Ada. O que é Ada? O que ou quem? Né? À esquerda, o que. À direita, quem. Bom, Ada, à esquerda, é uma linguagem de programação estruturada de tipagem estática, imperativa, orientada a objetos e é uma linguagem de alto nível originada de Pascal, Simula e outras linguagens. Foi originalmente produzida por uma equipe liderada por Jan Itibia da Honeywell Bull e que foram contratados pelo Departamento de Defesa dos Estados Unidos durante a década de 70, com o intuito de substituir as centenas de linguagens de programação usadas pelo Departamento de Defesa na época. ADA é uma aplicação com compiladores validados para uso confiável em missões críticas, tais como softwares de aviação. Ela é normatizada internacionalmente pela ISO e a versão mais atual do ADA é de 2012. Então, é uma linguagem que foi desenvolvida ainda nos anos 70 e ainda existe atualizada até hoje. Tá? Mas por que 80, né? Daqui a pouco a gente já entende por que comercialmente ela foi padronizada em 80, né? Aliás, vamos falar já, ela foi aprovada como referência de padrão militar oficialmente em 10 de dezembro de 1980. Então, por isso que eu coloquei aqui como uma linguagem criada em 80, embora ela foi evoluindo antes disso, né? Agora, da onde vem o nome ADA? Será que é um acrônimo, né? É uma abreviação de alguma coisa? Porque nessa área aqui, você tem, né, muitas abreviações para nomes de linguagem, como COBOL, por exemplo, né, ou BASIC. Mas no caso do ADA, não. O ADA não é uma abreviação. O ADA vem do nome de Ada Lovelace, que é quem está à direita. Né? Quem é essa Ada Lovelace? Né? É a única filha legítima do poeta Lord Byron, poeta inglês Lord Byron, no século XIX. Né? E por que puseram, né, o nome de uma linguagem de programação da filha do poeta, né? Porque ela, né, apesar de ser filha de um poeta, ela não era poeta, ela era ligada à matemática e ela foi conhecida, ou é conhecida por ter escrito o primeiro algoritmo para ser processado por uma máquina computadora, né? Na história da computação, foi o primeiro algoritmo reconhecido. Não existia nem computador ainda, mas ela foi a primeira a escrever um algoritmo especificamente para computador. Né? Por que ela fez isso? Né? Porque ela trabalhava com matemática, tal, gostava muito do tema, gostava muito das experiências de Charles Babbage, um cientista que projetou a máquina analítica, seria um computador mecânico, né? No século XIX, né? Não dava para ser eletrônico, né? É um computador mecânico. Essa máquina nunca foi construída na sua plenitude, mas ela vendo lá os trabalhos, vendo como ela funcionaria, ela idealizou um algoritmo e publicou em algum artigo lá esse algoritmo, ou a ideia do algoritmo, para fazer a computação de números de Bernoulli. Não me pergunte o que são os números de Bernoulli, mas ela montou um algoritmo para isso, e esse algoritmo é reconhecido como sendo o primeiro algoritmo da história da computação, né, para rodar em computador. Tá? Então, ela foi muito importante nisso. Tanto é que ela é reconhecida como a primeira programadora do mundo, né, justamente porque ela criou esse algoritmo. Bom, e o padrão militar, que eu falei que foi aprovado em 10 de dezembro de 1980, esse 10 de dezembro não é um número qualquer, não é uma data qualquer, é a data de aniversário de Ada Lovelace, que nascera em 10 de dezembro de 1815. Então, o padrão militar foi aprovado em 10 de dezembro de 1980 e o número do documento é 1000 MIL-STD de Standard, né, traço 1815, em homenagem ao ano de nascimento de Ada Lovelace. Tá? Então, tá aí, Ada, primeira programadora, e o padrão militar do Ada, em homenagem a ela, foi também relacionado à sua data de aniversário. Pronto, lá vem, né, o Marcelo agora perguntando o que são os números de Bernoulli, né? Eu falei Isso eu para você não estudei me na perguntar. faculdade. Ah, então, então o Chiesa pode nos É que dizer. isso tem a ver. Ele era um matemático e ele fez equações para calcular fluidos, né? Então, tanto o ar quanto a água, você usa as mesmas equações
para calcular aqueles ressaltos e tal. Sabe quando você tem no túnel de vento que o vento passa e faz aquelas curvas assim? Isso daí tem um cálculo para você fazer e é baseado nesses números de Bernoulli. Na sequência de Bernoulli, beleza. Então, esses números são usados nesse tipo de cálculo. Uhum. Tá, e ela, né, então, montou um algoritmo para calcular isso, né, usando computadores. Muito bem, é isso aí. E o Luiz, aproveitando aqui, em desenvolvimento já 1.6 terabit por segundo. Eu falei que 800 ia virar norma logo, já existia na prática, aí está em desenvolvimento também o dobro disso, 1.6 terabit por segundo. Muito bom. A gente já falou da ADA aqui, depois na edição dos cortes eu vou colocar o link do programa onde a gente fala mais sobre a ADA e outras histórias relacionadas a Lord Byron, que tem a ver com Frankenstein.